Olá, mulheres, como vocês estão? Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para vocês. E eu acredito que, com certeza, nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho, antes de nós começarmos o nosso bate-papo. A palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 11, fala justamente isso. Samuel, depois de um confronto, de problemas que eles enfrentaram com relação aos seus adversários, ele coloca uma rocha lá como símbolo de vitória, e essa rocha, ela justamente no hebraico significa Ebenezer, né? E estava falando sobre a rocha do socorro. Essa rocha do socorro, ele estava se referindo justamente pelo fato de que por um determinado período eles haviam passado por grandes dificuldades, haviam reconhecido a responsabilidade deles diante desse problema, que eles haviam se afastado de Deus. E então eles se arrependem e trazem a Arca da Aliança para perto deles novamente, e essa arca retorna, e eles agora então se voltam para Deus, buscam esse relacionamento com Deus, que é o que nós temos, na verdade, pedido a vocês que aconteça, e nós cremos que realmente esse é o maior propósito de Deus com relação às nossas vidas nesse momento. Mas acontece que logo em seguida se levanta um inimigo. Os filisteus, que eram um povo vizinho, resolveu se levantar contra eles para guerrear. E eles se apavoram a primeiro momento, como sempre, né? Nós nos assustamos com aquilo que nós não conseguimos lidar, mas logo em seguida eles decidem buscar em Deus o que eles deveriam fazer. E é interessante porque Deus diz para eles ficarem tranquilos, descansarem nele, porque ele iria à frente deles e ele iria resolver a situação. E foi de fato o que ocorreu. Eles acabaram no momento da guerra, do confronto. Deus manda muito barulho no céu, muitos estrondos, e confunde o inimigo, confunde os filisteus, e eles acabam com muito medo fugindo, e Deus livra os israelitas sem que eles precisassem batalhar. E eu creio que nós temos visto isso acontecer na nossa cidade, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Deus, apesar de todas as incidências que existem, nós podemos dizer que pelo tamanho do nosso país, ela tem sido de uma proporção bem pequena. E nós podemos ver que até aqui Deus tem nos ajudado, e eu creio que Ele vai continuar conosco nessa batalha até o fim. Nós chegamos no momento em que nós já ouvimos muito a respeito do Covid-19. Muito a respeito dessa epidemia que nós estamos vivendo, e que na nossa geração eu acredito que nenhuma das pessoas que até então fazem parte dela tinham vivenciado tamanha medo e insegurança e incerteza. E nós chegamos num momento onde nós já ouvimos muitas informações e não sabemos exatamente para que lado nós vamos. E é por isso que hoje eu resolvi trazer aqui no nosso culto do Joia Rara duas pessoas muito especiais para nós, duas mulheres maravilhosas, né, que trabalham na área da saúde, a doutora Tayane, Tayane Oliveira. Ela já está aqui conosco há 7 meses, ela veio do Amazonas, ela estudou na Universidade do Estado do Amazonas, e ela está aqui conosco já trabalhando no município há 7 meses, e tem sido bênção para as nossas vidas. Ela faz parte da nossa igreja também, para quem não conhece, né? E aqui também está a Ellen Cordeiro, enfermeira, e também responsável pelo Centro Epidemiológico de Canoinhas. Então nós trouxemos essas pessoas aqui porque eu acredito que elas têm muito mais informação e muito mais conhecimento para falar acerca de tudo isso que nós estamos vivendo. Então nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído. Sejam muito bem-vindas, amadas. Obrigada. E que vocês possam contribuir para esse esclarecimento, para trazer para nós assim um pouco mais de clareza nesse momento, né? Para que a gente possa prosseguir e ir em frente, porque a gente sabe assim que apesar de parecer algo muito simples, mas é de grande responsabilidade para nós as pequenas atitudes que nós como cidadãos precisamos tomar com relação a tudo isso que está acontecendo.
E eu sei que muitas vezes a gente tem negligenciado isso por talvez não ter o conhecimento necessário, né, a respeito de tudo que isso pode trazer como consequência para nós. Então, por isso tudo, eu acredito que vai ser de grande valia esse nosso momento aqui. Então, eu gostaria de ir para a primeira pergunta nossa, né, e é muito cabível no momento a gente perguntar o que é, na verdade, Tayane, o Covid-19. Certo. Olá a todas, prazer, mais uma vez, me chamo Tayane e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa doença. O coronavírus ou Covid-19, né, como algumas pessoas chamam, ele é uma família de vírus, né, que até dezembro do ano passado nós não conhecíamos, e é uma família de vírus que começou as primeiras descobertas na cidade de Wuhan, na China, no final de dezembro mais ou menos. E ele é um vírus que ele pode ocasionar desde sintomas gripais, né, sintomas gripais leves, até pacientes que sejam assintomáticos, até causar um quadro de uma doença respiratória aguda grave, que no caso levaria à internação e precisaria de ventilação mecânica. Muito bem. Então, eu gostaria que a Ellen falasse para nós um pouquinho a respeito da transmissão. Como acontece, o que acontece, né? Quando, digamos, essa transmissão ocorre, em que estado ela ocorre, né? Sim. Tudo mais. Bom, olá a todas as nossas amadas irmãs, a graça e paz do Senhor. E é muito oportuno a gente parar um tempo, né, e discutir sobre esses assuntos relacionados ao Covid-19, porque eu creio que nós temos um papel muito importante em tudo isso que a gente tem que fazer, né? Eu creio sim que o Senhor é aquele que vai estar adiante de nós, suprindo as nossas necessidades, nos colocando como mulheres em oração, não apenas pelas pessoas que podem estar pegando esse vírus, mas também, né, colocamos em oração por todos os governantes, por todos aqueles que têm o poder de decisão, né? E nós aqui como irmãs em Cristo agora estamos trazendo pequenas orientações para que possam ajudar a gente a fazer a nossa parte, né? Executar o nosso papel aqui. Infelizmente o coronavírus, ele é um vírus extremamente contagioso. A gente tem visto isso no mundo inteiro. E esse contágio, ele vai através do ar, né? Então, todas as doenças que já tiveram no mundo, que foram pelo ar, como a gripe espanhola, que é algo que é bem parecido que a gente vive hoje, são doenças elas se contaminam muito facilmente. Porque o ar, ele está em todos os lugares. Então, ao falar, saem da nossa boca gotículas de saliva contendo esse vírus, que sobrevive facilmente também no ar e aonde ele paira. Se a gente falar, por exemplo, de tosse e espirro, a gente tem uma transmissão que a gente diz que é por aspersão. É a mesma coisa, para vocês terem uma ideia, de você pegar um desodorante e espirrar. Você vê que fica sobre o ar ali, sobre as coisas, até se você pegar de repente ele vai pairar distante de você. Quando nós estamos falando apenas de falar, esse vírus vai por gotícula. Então a gente tem 1,5 metro mais ou menos de segurança para que ele não venha alcançar a gente, né? A gente tem visto, ontem à noite, por exemplo, saiu uma reportagem americana, alguém já deve ter visto sobre isso, que foi encontrado o vírus no ar da rua dos hospitais de campanha em Nova York. Isso significa que provavelmente ele esteja se mantendo em suspensão no ar por aspersão, né? Glória a Deus, nós não temos esse problema em Canoinhas, é bom frisar, nós só temos um caso, né, até agora confirmado. Os pacientes estão sendo muito bem monitorados, mas independente desse caso confirmado, as orientações vão ser dadas para qualquer momento da nossa epidemia, né? Então, usar a máscara para nos proteger, isso é muito importante. Então, é interessante a gente falar a respeito um pouco do uso da máscara e da higiene das mãos, porque a gente já ouviu muito a respeito disso, mas eu acredito que
talvez com os dias passando a gente acaba de certa forma negligenciando isso, né? Não digo a máscara, que agora se tornou quase que comum, é obrigatório, né? Na verdade, com certeza se tornou comum porque é obrigatório. Mas é justamente pelo fato de que às vezes até a higienização das nossas mãos não são feitas com a propriedade que deveria, porque não é simplesmente colocar a mão debaixo d'água, né? Exatamente. Ou passar o sabão. Exatamente. Como funciona isso? Então, como a enfermeira falou, bem falou, a transmissão é pelas gotículas, né? A questão de você tossir, de você espirrar, né? De você ter contato, às vezes o vírus ele fica aderido na superfície de aços, de materiais como plásticos, de papelão, entendeu? E ele tem um tempo hábil para ficar naquele momento também nessas superfícies. Então, assim, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com essa região aqui da face. Essa questão de você tocar, porque a gente meio que inconsequentemente a gente toca sem perceber, né, na maçaneta da porta. E aí é importante que você tenha cuidado, sempre lavar as mãos, né? A gente sempre frisa aqui que a única prevenção que nós temos é o distanciamento social e a higienização, né? Então, assim, a lavagem das mãos tem que ser uma boa lavagem, de uns 20 segundinhos aí lavando, até o punho mais ou menos, sabe? Lavar com água corrente, com água e sabão, né? Às vezes, mas tem que ser com tal produto. Não, água e sabão já ajuda bastante, já é o suficiente, tem uma boa higienização, né? Limpeza da casa, uma boa limpeza com água sanitária também nos ajuda bastante, tá? E a questão de você ter cuidado com o seu rosto é o mais importante, né? Eu trouxe até uma máscara aqui, né, que eu tinha comprado, essa máscara, e é uma máscara que muitas pessoas podem fazer em casa, né? Hoje em dia já se torna obrigatório o uso de máscara para você sair em casa por questão de precaução, né? Então, assim, você pode fazer a sua máscara, eu trouxe uma máscara aqui, tá? Mas o que é o principal dessa máscara é que você tem que ter cuidado, você tem que saber que você tem que deixar bem, não pode estar exposto a parte do nariz, né? A parte da boca também, né? Tem que estar bem fechadinho, né? E a questão do elástico, que tem que estar bem reforçado, tem que estar firme. Não pode ficar saindo dessa parte do rosto, né? E outra coisa bem importante também, na questão quando você... eu tive que sair de casa por alguma situação, levei minha máscara, voltei para casa e aí eu vou limpá-la. Como é que eu limpo? Eu vou pegar a máscara, vou colocar na água sanitária, você pode colocar 500 ml de água, mais ou menos, com uns 10 ml de água sanitária, deixa lá um tempinho, 10 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, depois lava, limpa ela e deixa pronto, no sol, e você já pode usá-la. E o importante é que se ela estiver úmida também, tem que trocar a máscara. Então são coisas assim importantes, podem ser simples, mas que vão fazer uma grande diferença, né? Principalmente nessa questão da transmissibilidade. Então, é interessante até você ter falado a respeito de, às vezes, a gente vê muito, e é muito comum a gente ver as pessoas assim, porque é incômodo, né? A gente não está acostumado a usar máscara. Exatamente. Então a gente não, mas as pessoas, eu vi muitas assim, descerem a máscara na altura do nariz, né? Ou então até aqui, só para dizer que estão com a máscara, isso não protege. Mas é interessante, já que nós estamos falando de transmissão, a gente ouve falar assim, até interessante que os mais jovens acabem contraindo para adquirir imunidade, ou muitas pessoas assim até falam que isso é inevitável, né? E de fato porque como está no ar, nós não podemos prever, né? Esses cuidados são para que a gente diminua o risco, mas qualquer um de nós está exposto a essa possibilidade de contrair. Então, eu queria saber da parte de vocês, assim, digamos assim, o quanto isso compromete, digamos assim, o que nós podemos fazer além da máscara e dos cuidados que a gente já tem, acabou de falar, com relação a essa questão de, digamos assim, eu não tenho como evitar
né, conviver com as pessoas durante tanto tempo. Eu não tenho como me isolar a ponto de realmente não mais trabalhar, não mais me movimentar. Infelizmente, nosso país precisa continuar, né, nossas vidas precisam continuar. Então, e isso às vezes assim assusta um pouco, porque você fica, puxa vida, mas até que ponto eu posso intervir nisso, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, apesar de saber que isso na verdade está no controle de Deus, não no nosso, né? Mas assim, com relação a essa questão, se você de fato for contaminado, qual é a melhor atitude, né, com relação a isso? O que eu devo fazer, né? Com relação a isso, então, né, mudando um pouco a ordem das coisas, quando eu devo procurar né, o sistema de saúde, e aí depois a gente fala um pouco mais assim a respeito dos sintomas. Na verdade, hoje a gente tem que realmente ficar bem atento com o nosso estado, né, porque assim, às vezes a gente acha que tá tudo bem ou parece que tá sentindo uma febre ou não. E o que nós temos que fazer em casa, por exemplo, é aferir a temperatura. Pra gente ter certeza que a gente não tá tendo uma diferença de febre, porque às vezes é uma febrícula. Hoje a gente sabe que os sintomas estão mudando de cada lugar onde o vírus tem passado. A sintomatologia vem se apresentando de forma diferente em cada lugar, né? E aí começou-se falando mais sobre febre, né? Acho que você vai falar um pouco mais dos sintomas depois. E aí, com tudo isso, as pessoas foram meio que relaxando, né? Eu não tenho febre, eu não tenho uma dor de garganta forte, e a gente percebe que isso vem mudando todos os dias. Tanto é que o estado de Santa Catarina, tanto o Ministério da Saúde, eles fazem notas técnicas semanais. Então, essas notas técnicas são, na verdade, documentos que vão direcionar a equipe de saúde em como trabalhar, né? Então, até quinta-feira a gente tinha uma determinação. E aqui em Canoinhas nós temos o centro do Covid, né? E o centro do Covid, ele fica ali, um prédio anexo ao hospital, entre o pronto atendimento municipal. Então, lá estão sendo recebidos hoje todas as pessoas que a gente chama de sintomáticos respiratórios, que são qualquer queixa tanto de falta de ar, quanto gripe, quanto coriza, quanto dor de garganta, né? Já é um indicativo de você procurar o centro do Covid, né? A febre, ela é um sinal que pode ser ou não presente. Se ela aconteceu, você afere a temperatura para poder avisar a equipe na hora que você chegar no atendimento, né? Quando foi. E a gente tem que estar realmente alerta a mudanças no nosso próprio organismo, porque é isso que vai fazer o diferencial. É muito importante frisar que 80% da população ela é totalmente assintomática, né? E na verdade é aí que causa o grande problema que nós temos hoje. Porque os vírus, na verdade, eles têm uma forma própria de se apresentar e de fazer o contágio. O coronavírus, por exemplo, ele começa a ser transmitido 4 dias antes do primeiro sintoma. Assim como o sarampo, né? Teve agora recentemente na nossa região também. Então, a pessoa começa a transmitir antes de apresentar algum sintoma para quem vai ter. E para quem não tem sintoma nenhum, que são os assintomáticos, eles vão continuar passando livremente o vírus. Por isso que nós temos que manter o isolamento social, ou essa barreira de 1 metro, 1,5 metro de distanciamento entre as pessoas, nas filas dos bancos, das ruas, das lojas, e o uso de máscara. Isso é o que melhor nós podemos fazer nesse momento, né? Eu creio que todo mundo precisa trabalhar, que o mundo precisa continuar, né, pastora? Só que se a gente fizer essa parte de nos manter saindo no extremamente necessário e também usando a máscara e higienizando as mãos, a gente vai conseguir por mais tempo, né, ter um ambiente tranquilo como nós estamos tendo agora. Quer completar, doutora? Em relação à questão dos sintomas, né, que a gente
a grande maioria das pessoas já deve saber mais ou menos, seriam desde sintomas gripais, né, como uma coriza, né, uma tosse, que pode ser uma tossezinha seca e pode ir piorando gradativamente, né. É importante frisar que nós temos aquele período de incubação, né? Que é aquele período que você adquiriu a doença e começou os sintomas, que é mais ou menos 5 dias, mas esses sintomas eles podem perdurar até 14 dias, então assim, não tem muito aquele esquema de bolo, como a gente fala, né? São mais sintomas respiratórios, como coriza, tosse, uma febre que pode ou não aparecer, né? E até casos assim de falta de ar, né? Que é aquele momento que vai ficando mais crucial para o paciente. E também já existem relatos na literatura de pacientes que têm outras coisas, que por exemplo, onde eu vi, no caso do Amazonas, lá muitas pessoas têm falta do paladar, que a gente chama de anosmia. Eles não conseguem sentir nada, nem o cheiro, nem, sabe, o paladar de bem nada. característico de uma gripe bem forte, né? Exatamente. E muitos deles também têm quadros de diarreia, né? Inclusive, tem um paciente que também apresentou diarreia, né? O que foi confirmado. Então, assim, são sintomas assim que os sintomas gripais, mais algumas coisas, sabe? Então pode dar a dor abdominal, né? Já foi relatado em crianças dor abdominal também. Então são basicamente sintomas, esse tipo de sintomas. Então, é até interessante que a doutora Tayane compartilhe com a gente a respeito de como está o estado do Amazonas, né? Porque, graças a Deus, nós não temos experimentado essas aflições aqui na nossa região e, se Deus quiser, nós estaremos nos livrando delas, né, à medida que o tempo vai passando. Mas a gente sabe que existem estados do Brasil que estão sofrendo muito com isso. E é interessante até porque a preocupação maior é que o frio chegue. Exatamente. E o Amazonas é um estado onde o calor perdura quase que o ano todo. E ele se manifestou lá de uma forma muito agressiva. Nós estamos observando que o vírus ele se comporta mais agressivamente em alguns locais, né? Basicamente no Sudeste, né? Vimos também no Ceará, Pernambuco e no Amazonas. Eu tenho assim, não estou presenciando, mas eu conheço várias pessoas, tenho tios que trabalham na rede pública lá, minha irmã trabalha no hospital universitário, então assim, tá uma situação bem crítica mesmo, tá? O sistema de saúde, ele está colapsando, ele está numa situação crítica em que você precisa decidir o que fazer com vários pacientes, sabe? Então, assim, talvez a gente não consiga entender porque não é a nossa realidade, né? E eu até conversando com a pastora, eu estava dizendo assim, eu espero que isso não apareça e que não aconteça pra cá, né? Porque assim, a nossa realidade aqui de Santa Catarina, graças a Deus, é muito diferente da realidade que estão passando o povo do Amazonas e essas outras regiões que nós comentamos. Os médicos precisam decidir quem que vai ser entubado, né? Precisa ficar numa fila de espera para ser liberado para um outro hospital. Tem hospital de campanha lá também que foi feito, mas não está conseguindo absorver a quantidade de paciente. Então tá numa situação mesmo muito aguda e que é justamente o que também a gente conversou. A gente precisa tentar achatar essa curva para que, se acontecer de vir para cá, que a gente consiga ter a opção de tratar todos esses pacientes e conseguir tratar esses pacientes, sabe? Sim. Porque o que está acontecendo lá é que está numa situação em que muitas pessoas estão procurando serviço de saúde, mas o serviço de saúde não está conseguindo absorver. Eu acredito que essa é uma problemática de todos os municípios do Brasil, né? Não somente lá, mas em qualquer lugar. Até mesmo a gente vê assim que se
se essa curva, como você disse, ela se tornar muito elevada, não há suporte na saúde para conseguir atender todos esses pacientes e dar, né, o recurso que eles precisam. Por isso, a responsabilidade desses pequenos cuidados vão fazer a diferença, porque nós sabemos que é a única coisa que nós temos nas mãos para poder ajudar, né, com responsabilidade, a tentar combater da melhor forma possível. Falando um pouquinho assim dessa curva, né, eu até estou participando de um projeto de pesquisa pelo IFSC, junto com mais 3 mestres em microbiologia, a respeito da curva de Canoinhas, né? Esse trabalho está muito no início, porque nós só tivemos um caso, então a gente está adiantando os estudos com a curva do estado de Santa Catarina. E para você que escuta todos os dias essa curva no jornal, né, de todas as emissoras, o que significa isso, né? A curva nada mais é do que o número de casos que se apresentam no decorrer dos dias. Como uma doença viral ela tem um comportamento, período de incubação, transmissibilidade, adoecimento, a gente tem que levar isso em consideração na forma do contágio. Então, quando a gente tem um paciente contaminado, a gente considera que ele vai passar para 3 a 5 pessoas. Isso se a gente não tiver nenhuma medida de controle, como é o caso, que é o nosso caso. Hoje a gente tem as escolas que pararam, né, que é o primeiro grau de achatamento dessa curva, porque a gente pode entender que a doença tem um fluxo natural, mas nós podemos intervir que ela se complete da forma como ela deveria ser. Então, se ninguém fizesse nada, essa curva ia crescer e ia subir. A doença ia chegar no ápice e aí depois ela ia começar a descer. Só que nós temos 5 tipos de curvas, né? Há quem não faz nada, depois há quem já começa com uma medida restritiva, que é, por exemplo, suspender aulas escolares. Depois nós temos, na verdade a primeira delas é o lockdown, que todo mundo... Fechar tudo. Fechamento de tudo. Que foi o que aconteceu a princípio, né? Na nossa primeira semana. Nós não chegamos ao lockdown, porque o lockdown ele tem que fechar inclusive todas as empresas. Sim. Fecha tudo. Fecha tudo. Nós não chegamos lá. Nós fizemos a terceira curva, que é a de isolamento de escola, e depois nós abaixamos mais um pouco do isolamento social, né? Nós chegamos a ter até 75% de isolamento no estado de Santa Catarina, quando nós também restringimos o comércio, tá? Só que a gente pode ter um isolamento social de 100%, a gente fecha tudo. Então o que o estado de Santa Catarina fez? Precocemente, no início das 10 primeiras mortes, dos óbitos, eles entraram no achatamento da curva que a gente chama. Eles não esperaram, como o estado do Amazonas, por exemplo, demorou muito mais para entrar em medidas preventivas. E por isso que o comportamento do vírus tem se tornado diferente no país. Por quê? Nós temos os governantes, os governadores, e cada um tem a sua autonomia de determinar qual curva, qual patamar ele vai querer atingir. Então hoje a gente vê no jornal assim, fulano tem, o estado tem 25% de isolamento social, o outro tem 45%, o outro tem 90% de isolamento social. Quando eles falam deste número, eles estão falando de curvas achatadas. Quanto maior o isolamento, menos casos nós temos. Então isso deu tempo para Canoinhas e região se estruturarem. Nesse meio período, enquanto estava todo mundo falando, mas nem tinha caso, por que nós estamos em casa? Por que isso tudo? Até hoje ainda as pessoas acham que foi precipitado, né? Isso. Mas existe um porquê. Existe um porquê. Exatamente. Então, o porquê é esse? Para que não acontecesse em Santa Catarina o que aconteceu no estado do Amazonas, né? Que foi o quê? Uma superlotação do sistema hospitalar. As pessoas hoje precisam escolher, porque todo mundo adoeceu ao mesmo tempo. Então, hoje, o achatamento da curva, que é o que nós estamos vivendo, não é que o vírus não está aqui. Nós estamos restringindo a circulação dele e a contaminação de pessoas. Agora, se a gente vai todo mundo para a rua ao mesmo tempo, sim, agora, nesse momento, a gente pode superlotar o sistema de saúde. Só que nós estamos um passo diferente porque nós tivemos tempo para se organizar.
Hoje os partos estão acontecendo no município de Três Barras. As cirurgias eletivas e emergências estão acontecendo no município de Major Vieira. E o nosso hospital está atendendo clínica médica e clínica cirúrgica, mas a nossa prioridade é atender os casos de Covid-19. Então foi feita uma pactuação de estados, do estado com alguns municípios, o que garantiram uma ala Covid com 15 leitos específicos para isso, mais a UTI da hospital que já existia e mais os leitos de clínica médica que já existiam. Então hoje, né, esses leitos eles não são exclusivos do município, eles estão no Centro de Regulação de Leitos do Estado. Então quando dá lá na televisão que o estado de Santa Catarina tem 500 leitos de UTI, está contando também com os nossos leitos habilitados. Então, isso nos dá uma segurança em saber que o nosso estado tem uma ocupação de 15% apenas dos leitos destinados ao coronavírus. Então, hoje, a gente sabe que nós podemos ter uma situação melhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Manter o isolamento social e sair realmente quando necessário, para não colapsar o sistema como a gente tem visto em outras regiões do país. Então, nós temos um grupo de risco, né, que vocês podem até falar um pouquinho a respeito disso. E uma pergunta que eu faço também é, digamos assim, eu não sou grupo de risco. Essa doença, se ela me atingir, ela pode se tornar grave? Né? Para esclarecimento da população de uma forma geral, é bom que a gente fale a respeito disso. Então, nós entendemos aqui que realmente 80% da população pode ser assintomático e até sintomas assim, sintomas leves, sintomas gripais leves, né? E que de 20% precise de algum acompanhamento hospitalar e mais ou menos aí de 20 não, mas 10 ou até 5% desse a 10% precisa de uma unidade de terapia intensiva, né? Quem que seria mais ou menos o que a gente pode dizer que os pacientes mais propensos a ir para uma unidade de terapia intensiva? Seriam aqueles pacientes com uma idade um pouco mais avançada, né? Que já tem alguma comorbidade, como a gente chama, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, né? Aquele diabetes que não está sendo tão bem tratado. Pacientes que apresentam problemas como doenças crônicas, como câncer também, doenças autoimunes, né? Esses pacientes, eles, como a gente diz, é o grupo de risco, mas isso não significa dizer que somente eles vão ser aptos, vamos dizer assim, às unidades de terapia intensiva. Infelizmente, eu já vi relatos, né? E conheço pessoas que moram na Itália também, e quando, né, me contaram em relação à questão do agravamento do sistema de saúde lá, e que infelizmente chegou a causar óbitos em crianças, né, em pessoas que eram até atletas também, que tinham uma boa saúde, né, que não tinham nenhum tipo de doença. Então, assim, a gente não pode chegar e dizer assim, não vai acontecer somente nas pessoas, né, mais predispostas. Não dá para saber, infelizmente não dá. O que a gente tem que fazer? Como já foi conversado aqui, infelizmente a gente não tem ainda um tratamento, né? Não tem um tratamento que, vamos dizer, 100% eficiente. Não temos uma vacina, né? Não temos, ainda está sendo feito estudos, e geralmente uma vacina ela é produzida numa média de 18 meses, então não dá assim para dizer, nossa, já vamos ter uma vacina. Não, infelizmente não, né? Então é uma doença muito nova também, né? Um coronavírus de um tipo muito novo. E assim, a principal informação que a gente tem que dar é que você, tudo bem, você não é grupo de risco, mas você pode passar para uma pessoa que se caracteriza um grupo de risco. E infelizmente até aquelas pessoas mais sadias podem também vir a ter os sintomas mais graves da doença. Então, infelizmente a gente não consegue
dizer aqui que 100% vai acontecer dessa forma ou não, entendeu? Não dá para predizer. Exato. É interessante que em tudo isso a gente vê que nós não temos o controle, né, de nada. E eu acredito sim que nós, como a nossa parte, nós precisamos ter todos esses cuidados, mas como você acabou de falar, nós não temos como prever como esse vírus vai se comportar, quem ele vai atingir, a que ponto vai atingir. E na verdade, nisso tudo a gente vê a palavra de Deus realmente sendo muito clara, né? Porque a gente vê lá o versículo que diz que todos os nossos dias eles já foram escritos e determinados por Deus. E claro que nós não podemos levar isso a ferro e fogo, né? Como poderia se dizer de uma forma popular, falando, então se é assim eu não vou me importar com os cuidados, eu não vou me preocupar em pegar ou não pegar essa doença. Mas nós sabemos que a palavra de Deus também diz que nós precisamos não colocar Deus à prova. Né? Nós não podemos colocar Deus à prova, não podemos colocar a palavra de Deus à prova com relação àquilo que nós possamos passar. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos ser responsáveis. Nós somos cidadãos, fazemos parte de uma comunidade e a gente precisa realmente se preocupar um com o outro. Como você falou, eu posso transmitir isso para alguém que pode não suportar. Então nós somos sim parte disso tudo, nós não estamos alheios a isso. Às vezes a gente age como se a espiritualidade fosse capaz de dar conta de tudo isso, né? Deus é Deus, com certeza, Ele é poderoso para nos livrar, para nos salvar, para nos tirar de toda essa situação, mas aquilo que nós tivermos que passar, nós teremos que passar, né? Com coragem, com força, com determinação, com muita fé em Deus, e nós vamos ter que seguir em frente, independente de qualquer situação que a gente venha a experimentar por decorrência disso que nós estamos vivendo hoje. E como você já respondeu, não existe nenhum tratamento que possa ser dito que 100% vai trazer algum resultado para nós, então nós precisamos ser coerentes, né, em tudo isso. Eu só queria frisar uma coisinha aqui em relação, porque assim, toda semana, aquilo que a gente já conversou, que toda semana tem alguma coisa diferente, né? É publicado alguma coisa diferente, é iniciado um protocolo de tratamento diferente, né? Então, assim, foi liberado o uso de algumas medicações, né? Se os pacientes começassem a apresentar sintomas. E eu quero dizer aqui que não tome medicamento se realmente não for necessário, né? Existem medicamentos que, por exemplo, foi liberada a cloroquina, que já também hidroxicloroquina, né? Que junto com uma outra substância, a azitromicina. Então, eu tô sabendo já que em vários estados, né, já está em falta dessas medicações, né? A hidroxicloroquina, para quem não sabe, ela é altamente efetiva para pacientes que têm doenças crônicas, como uma artrite reumatoide. Ela alivia muito os sintomas desses pacientes. Então, assim, não tome se não for realmente necessário mesmo. E outra coisa, ela junto com a azitromicina, que é um outro antibiótico que foi liberado também, ela pode causar uma arritmia bem grave. Então, assim, são coisas, né, que às vezes você nem tem a doença e você vai apresentar a doença porque você achava que precisava usar. Então, é importante, sabe, entender isso, né? Nós temos muita informação vindo, informações diferentes, já colocaram outro medicamento, então cada semana é uma coisa diferente, né? Mas se realmente for necessário, você pode até tomar um sintomático, um paracetamol, uma dipirona, né? Um remédio para coriza. E se você vê que aqueles sintomas estão exacerbando, estão piorando, você procura um posto de saúde. Se você vê que está piorando ainda mais, aquela falta de ar, né, não consigo mais, procure uma unidade, a UPA no caso aqui, né. E sempre lembrando que, assim, se você vê que não há necessidade de sair de casa, não saia. Se for algum sintoma leve mesmo, fique em casa. Porque é isso que eu ia falar. Eu acho muito importante que a gente tenha essa
consciência. Se eu estou doente, eu não, com certeza eu não vou de imediato saber se eu estou contaminado ou não. Então eu preciso tomar os devidos cuidados. Eu acho que o primeiro de todos é me isolar. Exatamente. Né? A principal informação é que existe, como se fosse uma seta do menor risco de contágio até o maior risco de contágio. O menor risco de contágio é eu ficar em casa, isolada. Infelizmente eu sei que existem pessoas que não podem ficar em casa, né, por outros motivos, né, cada um tem o seu motivo específico, mas a maior gravidade, o contágio mais alto seria você procurar realmente um hospital, um local, né, uma unidade de saúde, porque infelizmente é nesses locais que os pacientes que estão, né, contaminados ou suspeitos, eles vão frequentar. Então é bem importante você saber isso. Inclusive até você tinha comentado anteriormente na nossa conversa que se for para analisar os lugares mais propícios para contágio, o hospital está em primeiro plano, exatamente. Né? Exatamente. Porque realmente lá vai estar, né, presente as pessoas. É a porta de entrada, né? Sim. É a porta de entrada, se o paciente precisar ser hospitalizado. Eu vou completar aqui só para as pessoas que moram em Canoinhas, né? Que o seguinte, nós nesse momento estamos com algumas unidades de saúde fechada, né? E as que estão atendendo não estão passando pelo período de territorialização, que é o que a gente sempre trabalhou no município. Você vai procurar a unidade de saúde, né? A estratégia de saúde da família, da onde você mora. Então, nós estamos com 4 unidades em funcionamento e elas estão atendendo toda a população, tá? Em demanda das demais que estão fechadas. E nós temos o centro do Covid, que fica ali anexo ao hospital entre a UPA, que todos esses pacientes que a doutora acabou de falar, que tem alguma queixa respiratória que não aliviou nos primeiros dias e que ela se persiste, que você não procure a unidade básica de saúde, que você vá direto no centro do Covid, porque lá os profissionais estão mais protegidos, estão usando equipamentos de proteção direcionados a isso. Nós lá estamos tratando os sintomáticos respiratórios especificamente. Nas outras unidades de saúde, nós estamos recebendo crianças, gestantes, idosos, pacientes hipertensos, pacientes da ortopedia. Então, se você está apresentando qualquer sinal e sintoma de gripe ou coronavírus, você procure diretamente o centro, que funciona de 7 às 19 horas, né? Agora está se estendendo até a meia-noite, tá? E não procure a UPA, tá? Estamos privando a UPA para que seja para pacientes que realmente estão os politraumas, os acidentes, as outras queixas que não são gripais, tá? Só complementando aqui, porque eu acredito que esse vídeo vai vincular na nossa região e aí a gente acabou se readaptando na semana passada para que a gente pudesse realmente até proteger a população e os profissionais de saúde. Exatamente. Né? Porque eles estão ali atendendo, não com toda a paramentação que o centro do Covid está utilizando, né? Então, né, como nós estamos agora então entendendo que você não vai correr para esse ponto de atendimento simplesmente porque você está com alguns sintomas. Se eles se agravarem, se você suspeitar que de fato algo está errado, então você vai se dirigir até lá para que você também não sobrecarregue e você não venha de repente a trazer maiores problemas ainda para o município ao invés de soluções. Né? E é interessante que a gente entenda que todo esse nosso bate-papo aqui é para acalmar o teu coração. Porque nós sabemos que assim como tem as pessoas que estão apáticas a tudo isso, talvez assim não acreditando que de fato isso possa se tornar real para nós e esperamos que de fato não venha a ser, mas que é uma realidade em outros estados, nós temos que entender que o fato de eu saber como proceder, isso vai com certeza trazer bons resultados. E isso vai tirar também a ansiedade. Nós sabemos que as pessoas se apavoram, existem pessoas apavoradas, com muito medo, né? E não é também
para o nosso desespero. Né? Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que a nossa alma ela precisa estar quieta em Deus, descansando no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Porque como nós já falamos, né, nós não temos como controlar essa situação 100%. Né? Então nós temos que confiar em algo que está muito acima de nós, e a única pessoa que pode fazer isso pela gente mesmo é o Senhor. Então que nós possamos nos assegurar nele, nessa rocha de socorro, né? Porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos livrado, Ele tem nos trazido refrigério para a alma. E eu acredito assim que nesse momento nós temos que entender que o apavoramento, o medo, ele só traz resultados negativos. Né? A pessoa que ela tem medo e ela começa a pensar a respeito de tudo isso como algo muito ruim e que pode trazer sérias consequências para si mesmo, né? Ela deixa de pensar no outro. Ela deixa de conviver de uma forma saudável, porque nós precisamos conviver, apesar de todos os cuidados, né? E às vezes acaba sendo prejudicial até para a própria família, né? A pessoa acaba apresentando sintomas sem eles de fato existirem, porque nós sabemos que a nossa mente é muito suscetível a isso. Então nós precisamos desse lugar de refúgio, nós precisamos desse lugar de descanso que é o Senhor, que é Deus. Só Ele pode nos dar essa tranquilidade de alma. E existe um versículo que está lá no Salmo 42, versículo 11, que diz: por que está abatido a minha alma? Né? Espera em Deus. Então esse é o nosso convite como igreja do Senhor, independente de religião, de placa de igreja, que você aquiete a tua alma no Senhor, que você possa descansar nele, que você possa realmente entender que a tua vida está no melhor lugar que ela poderia estar, naquele que pode te livrar de todas as coisas. E se nós precisarmos passar por dificuldades, nós sabemos que Ele também vai estar conosco em todo o tempo. E vai estar nos amparando, nos dando graça e força para resistir toda e qualquer situação difícil que possamos ter que viver. Eu acredito que vocês que estão à frente da saúde, para vocês é um grande desafio tudo isso. Vocês conseguirem manter a parte emocional, né, de vocês equilibrada é muito difícil, porque se realmente isso tudo vier a se agravar, vocês são as primeiras pessoas que estarão correndo riscos, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como está sendo essa experiência de vocês, né? Pessoal, assim, como vocês estão conseguindo lidar com isso. Certo, então, logo no início, quando nós começamos a observar os primeiros casos de coronavírus aqui no Brasil, eu fiquei muito ansiosa. Eu acredito que grande parte dos profissionais de saúde também, porque nós não imaginávamos como seria o cenário aqui no país, né? E com o passar do tempo, as mudanças, né, nessa questão de quem que vai atender o que, sabe? Isso aí foi me deixando um pouco mais tranquila, né? Graças a Deus, como nós conversamos, a Santa Catarina ela ainda não está naquela situação de colapso, de calamidade, como nós estamos vendo em outros estados do país, né? Mas isso também nos deixa também um pouquinho apreensivo em relação à questão do inverno também, né? Mas nós somos cristãos, né? Cristãs, e eu tenho a minha tranquilidade em saber que Deus está conosco em cada momento, né? Nós temos que saber que, infelizmente, nesses momentos nós temos muita ansiedade, né? E nós temos que entregar para Deus toda a nossa preocupação, né? A palavra de Deus fala que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, mas em primeira opção nós temos que lançar para Deus todos os nossos problemas e confiar que Ele vai nos suprir de alguma forma, né? Então, não existe nada que nós não possamos, que Deus nos dá,
que nós não possamos suportar. Exatamente. Né? Então, e eu também tento fazer outras coisas. Eu leio a Bíblia. Eu costumo dizer para as pessoas que sempre me perguntam, né, o que você faz para evitar que fique ouvindo o tempo todo coronavírus na TV? Eu desligo a TV, simplesmente, sabe? Eu evito assistir telejornalismo, porque infelizmente é o que está aparecendo agora, né? E quanto mais grave para eles aparecer a notícia, melhor. Então, né, para você que é ansiosa, que tem problemas de estresse, né, vá ler um livro, né? Eu até postei uns dias atrás no meu Instagram sobre séries, sobre filmes, que são filmes legais, que você, né, ocupa a sua mente, que diminui a ansiedade. Vá ler algum livro que sabe, te ajude. Vá fazer algum trabalho manual, como tricô, como crochê, né? São coisas assim. Vá fazer alguma receita que você queria fazer antes e que agora não sei por onde fazer essa receita. Receita de comidas. Qualquer coisa que vá tirar a tua mente daquele problema, entendeu? E eu penso muito que Deus vai estar conosco até o final dos dias. Então, é isso. Amém. Então, eu sou enfermeira, trabalho na vigilância epidemiológica, e só que eu também, nesse momento, não estou na linha de frente de atendimento aos pacientes do coronavírus, né? Eu estou na vigilância epidemiológica, mas eu trabalho com números, com estatísticas, né? Nós dividimos o nosso grupo, então eu tenho 2 amigas que estão trabalhando só com a linha de frente, nós estamos na retaguarda. Então acabou trazendo uma certa tranquilidade para o meu coração, mesmo porque, vocês sabem, meu outro ramo é a consultoria em aleitamento materno, então os bebês eu atendo todos os dias. Então eu também privei, né, a minha pessoa pelo outro grupo que eu acabo atendendo, né, as mães, os bebês recém-nascidos. Mas tem uma palavra do Senhor que me sustenta, não só nesse momento, mas como em outros momentos da minha vida, que está em Deuteronômios 31:8, que diz que o Senhor é aquele que está na minha frente. E Ele vai estar sempre comigo, assim diz a palavra do Senhor, né? Ele vai estar sempre com você. E Ele nunca vai me deixar, como também não vai te deixar. E nunca vai te abandonar. Então não se assuste e não tenha medo. Então essa palavra, ela vem para o meu coração como um escudo que eu tenho na minha vida e que eu não precisarei temer. Assim como a gente já conversou, como a pastora Andréa falou, o Senhor é aquele que tem o controle da nossa vida, é aquele que já sabe quantos os dias eu irei viver aqui, né? Então eu quero fazer dos meus dias aqui o meu melhor, né? Como pessoa. Hoje nós estamos aqui nesse bate-papo, poderíamos estar falando de outra coisa, mas infelizmente é o que nos convém nesse momento, né? E nós precisamos sim nos apegar àquilo que o Senhor tem para nós. Não adianta a gente ter medo, não adianta a gente se aterrorizar, porque isso não vai resolver o problema. Muito pelo contrário. Existem coisas que falam o que é melhor, o isolamento social, né? E vem a depressão ou o coronavírus que está do outro lado da porta. Só que nós, como diferente do mundo, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos dá esperança, né? Muito mais do que aquele que não conhece. Então hoje o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha rocha e é aquele que vai adiante de mim. Eu sei e estou disposta para o momento que precisar, eu acredito que a doutora também. Se por um acaso acontecer de uma demanda maior de necessidade profissional, eu vou estar lá para trabalhar, né? E já avisei na minha casa. Então eu falei, olha, se Deus tiver um propósito para minha vida, para que eu esteja lá na linha de frente, eu vou estar, né? Porque eu creio que eu tenho um dom. Cuidar do outro é um dom. E eu faço isso com muito amor. E se nesse momento cuidar do outro vai necessitar de mim uma exposição maior, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu creio que Deus capacita os homens
para que eles possam ter entendimento, conhecimento, né, e sabedoria, que só vem do Senhor, para a gente enfrentar as situações. Então, esse hoje é o meu lema, sabe, pastora? Sabe, irmã? A gente está aqui contribuindo, né? Tentando trazer calma para as pessoas, né? Para que a gente possa encarar da melhor forma possível tudo isso que está por vir, né? Que só o Senhor sabe. Ou não, né? Ou não. Só o Mas o que Senhor nós não sabe. podemos é sofrer por antecedência, né? Exatamente. E nem viver como se já estivesse acontecendo o problema. Nós precisamos nos preparar para o pior, mas considerando que estamos, né, numa posição bem melhor. E eu acredito que isso vai nos dar esperança de dias cada vez melhores. Então, amadas, nós talvez não conseguimos esclarecer todas as tuas dúvidas, mas esperamos de alguma forma ter contribuído para que a tua vida se torne mais leve nesses dias e que você possa realmente ser uma mulher que edifica o teu lar, a tua família, que você possa trazer essa calma e essa paciência para dentro do teu lar, para confortar o teu esposo, que precisa provavelmente trabalhar, você mesma, né? Os teus filhos que estão inquietos, talvez pela falta de poder sair de casa, mas que com muita sabedoria você possa administrar a tua casa e tornar ela um lugar de bênção nesse momento, tornar ela um lugar de refrigério, um lugar onde realmente o amor possa estar acima de toda e qualquer coisa. Eu tenho certeza que esses dias vão marcar a tua vida de uma forma muito positiva e você vai ser grandemente usada por Deus na vida de muitas pessoas. Que nós possamos ser esse instrumento de Deus. Como a Ellen falou, elas estão dispostas a pagar o preço se for necessário. Então que você esteja disposta a pagar o preço em oração, que você esteja disposta a pagar o preço em entrar em contato, em amar alguém que está sozinho, em se preocupar com essa pessoa, em fazer aquilo que tiver ao teu alcance, que for dentro daquilo que é possível, da melhor forma. E que você possa transmitir Deus através de atitudes, de palavras, de ações, e que você possa ser esse meio de conduzir a presença de Deus a outras pessoas. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos bendizer ao Senhor e adorar a Ti, porque sabemos que podemos contar com essa rocha de socorro que é o Senhor. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e com certeza irá conosco até o fim de toda essa trajetória. Podemos sentir, Senhor Deus, a Tua mão estendida sobre tudo aquilo que nós temos orado e visto milagres, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor, crer que em toda e qualquer situações que venham a se materializar futuramente, o Senhor estará presente conosco em todo o tempo e não vai nos desamparar, mas será conosco, Senhor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós cremos, Senhor Deus, que esse momento é um momento onde nós temos que nos achegar mais a Ti, que nós possamos realmente encontrar o Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz que quando nós nos apegamos ao Senhor, quando nós o invocamos, o Senhor se revela. E é isso que nós precisamos, Senhor Deus. Nós Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui vivas, bem, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todas. Nós estaremos com vocês novamente o mês que vem. E queremos dizer que, independente desse isolamento social, nós, como servos do Senhor, também estamos dispostos a estar acolhendo você em qualquer situação que você possa estar passando. Com todos os cuidados, nós vamos estar fazendo o contato que for necessário, o atendimento que for necessário. Nós estamos aqui para estar com você nesse momento e dar a você todo o suporte espiritual, emocional que você precisar. Conte conosco. Até mais.